Olha, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos livros de finanças mais famosos e polêmicos de todos os tempos, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um daqueles livros que, quer se concorde com tudo ou não, com certeza vira de cabeça para baixo a maneira como muita gente pensa sobre dinheiro, trabalho e, claro, riqueza. E para a gente entender a essência do livro, a gente precisa começar pelo coração da história, sabe? Pelo conflito principal. O Kiyosaki, ele cresceu ouvindo dois conselhos sobre dinheiro que eram, assim, o oposto um do outro. De um lado, o pai dele dizia: estude, tire notas boas, arranje um emprego seguro, aquela mentalidade de segurança, sabe? E do outro lado, o pai do amigo dele dizia: não, aprenda como o dinheiro funciona para fazer ele trabalhar para você. É essa briga de ideias que move o livro inteiro. Então, a história toda é construída nesse contraste. O pai pobre, que era o pai de verdade dele, era um cara super inteligente, acadêmico, funcionário do governo, mas que, ironicamente, vivia cheio de problemas financeiros. Já o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele, mal tinha terminado a escola, mas se tornou um empresário que construiu um verdadeiro império. E é aqui que a gente chega num ponto, assim, fundamental. A ideia de que a educação tradicional, aquela da escola, não é nenhuma garantia de sucesso com o dinheiro. Como o próprio Kiyosaki fala, um pai era super instruído e o outro não terminou nem o fundamental. O que fica nítido é que o pai rico, mesmo sem diploma, tinha uma coisa que o pai pobre, com todos os seus títulos, não tinha: a tal da inteligência financeira. Bom, partindo daí a gente chega na lição que talvez seja a mais importante do Pai Rico, a regra de ouro que sustenta o livro todo. É preciso, mas é preciso mesmo, saber a diferença entre um ativo e um passivo. Parece óbvio, né? Parece simples, mas a definição que ele dá para cada um, isso muda tudo. E a definição dele é de uma simplicidade genial. Ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no bolso. Simples assim. É algo que gera renda, que pinga um dinheiro na conta sem que a pessoa precise estar lá trabalhando ativamente o tempo todo. Pensa aí, um imóvel alugado, ações que pagam dividendos, um negócio que já roda sozinho. Isso são ativos. Já o passivo, claro, é o contrário. É tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. São as despesas, os custos que a gente tem todo mês. É um ralo de dinheiro, basicamente. Agora, com essas duas definições bem claras na cabeça, se prepara para a pergunta mais controversa do livro. E aí, a casa onde se mora, ela é um ativo? Bom, o que a gente sempre ouviu a vida inteira é que sim, né? A casa própria é o maior ativo de uma família. Só que o pai rico, ele ia discordar e com força. Mas por quê? A lógica dele é bem direta, na verdade. A casa onde a gente mora não gera renda. Muito pelo contrário, ela só gera despesa. Pensa bem, tem o financiamento, IPTU, seguro, manutenção, uma coisinha que quebra aqui, outra ali, tudo isso tira dinheiro do bolso. Então, pela definição dele, é um passivo. É uma virada de chave, uma mudança de mentalidade bem radical que força a gente a repensar o que de fato constrói patrimônio. E é justamente essa diferença entre ativo e passivo que é a chave para sair do que o Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Sabe aquele ciclo sem fim de trabalhar o mês inteiro só para pagar as contas, aí o dinheiro acaba, tem que trabalhar de novo e parece que nunca se sai do lugar? Pois é, o jeito como o dinheiro circula na vida de uma pessoa é o que define se ela está presa nessa corrida ou não. Olhar para esse fluxo de caixa aqui é muito revelador. Funciona assim. Para os mais pobres, o salário entra e vai embora, direto para as despesas. A classe média, e aqui está a grande armadilha, usa a renda para comprar passivos que eles acham que são ativos. Um carro financiado, a casa própria que gera mais gastos, e isso só aumenta a coluna de despesas. Agora, olha os ricos. Eles usam a renda para comprar ativos, e são esses ativos, gerando mais renda, que pagam pelas despesas e pelos luxos. O jogo é outro. Então, o resumo da ópera é este. A grande diferença está nos hábitos. Os ricos compram ativos, ponto. Os pobres, coitados, só têm despesas. E a classe média compra passivos achando que são ativos, muitas vezes para manter as aparências, um status. Não é tanto sobre o quanto se ganha, mas para onde o dinheiro vai. Essa lógica que mantém a maioria das pessoas girando naquela rodinha de hamster. Ok, agora vamos para outra parte polêmica e que mostra como o jogo é diferente. Como essa mentalidade se aplica numa das maiores despesas que todo mundo tem: impostos. O pai rico dizia que a classe média e os pobres trabalham primeiro para o governo, pagando imposto.
Já os ricos, bom, eles usam as regras do jogo, especialmente as corporações, a seu favor. Dá uma olhada nessa diferença, é brutal. O empregado comum, o que acontece? Primeiro, ganha o dinheiro. Logo em seguida, paga imposto sobre esse valor. E só então, gasta o que sobrou. Agora olha o dono de uma corporação. A empresa dele ganha o dinheiro. Depois, ela gasta com tudo que for necessário para o negócio. E só no final, ela paga imposto sobre o que restou. É uma vantagem, nossa, é uma vantagem estrutural gigantesca. E é importante desmistificar uma coisa aqui. Quando se fala em corporação, muita gente pensa num prédio gigante, algo inacessível. Mas não é isso. Uma corporação, no fundo, é um documento legal. É uma ferramenta que cria uma entidade separada da pessoa. E para que serve? Exatamente para proteger os ativos e, claro, jogar o jogo dos impostos de uma maneira muito mais eficiente. E depois de tudo isso, a gente chega no que o livro diz ser o ativo mais poderoso de todos, a base de qualquer riqueza. Não é um imóvel, não são ações, é a mente. A educação financeira, para ele, é a ferramenta mais importante que alguém pode ter. E o Kiyosaki define essa tal de inteligência financeira, o QI financeiro, em 4 áreas principais. Primeiro, contabilidade, que é saber ler os números e entender um balanço. Segundo, investimentos, a arte de fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. Terceiro, entendimento de mercado, que é sacar as leis de oferta e demanda, ver para onde as coisas estão indo. E por último, a lei, que é entender as regras do jogo, como as vantagens de impostos e as proteções que uma empresa pode dar. É o domínio disso tudo que, segundo ele, constrói riqueza de verdade. E essa mentalidade aqui é a cereja do bolo. Vencer significa não ter medo de perder. O medo de errar, de perder dinheiro, é o que trava muita gente. O que o Pé Rico ensinava é que o fracasso não é o contrário de sucesso, ele é parte do caminho. Cada erro, cada perda é uma lição caríssima e super valiosa para chegar na vitória. Então, para fechar, fica essa provocação. Se o dinheiro de uma pessoa contasse uma história, o que ele diria sobre ela? Se alguém olhasse o extrato bancário, para onde o dinheiro vai todo mês, a história seria sobre alguém construindo uma coluna de ativos, buscando liberdade? Ou seria a história de alguém preso correndo na rodinha dos ratos? No final das contas, o livro argumenta que a resposta está nos nossos hábitos, nas nossas escolhas de todos os dias.